Como realizar medições no multímetro? Esse aqui é um multímetro da Minipa e ele tem medições de continuidade, de tensão contínua e tensão alternada. Os principais modelos que tem no mercado, ele tem mais ou menos as mesmas medidas, tem algumas variações. Ele tem aqui esses pontos de conexão que a gente vai utilizar para colocar os cabos, certo? Um cabo é vermelho, que é o positivo, e o cabo preto é o negativo. Como é que a gente vai conectar no multímetro? Bem, a ponteira vermelha nós vamos colocar no símbolo que tem um V, que é de volts, certo? Aqui conectamos a ponteira vermelha. A ponteira preta nós vamos colocar aonde diz comum. Ele tem geralmente abreviado como COM, certo? Essas são as duas posições que nós vamos utilizar para as principais funções do multímetro. Pronto. Estando conectada a ponteira preta à ponteira vermelha, nós vamos escolher que tipo de medição que a gente vai realizar. No caso, para realizar uma medição de tensão alternada, nós vamos utilizar uma escala onde tem um símbolo de uma senoide, certo? No caso, se for medir 220 volts, isso nós vamos escolher a escala de 600 volts, que ela vai abranger todas as tensões abaixo dela, ok? Então, abaixo dos 600 volts, se nós quisermos medir uma tensão menor em locais onde nós temos 127 volts, nós escolheremos 200 volts, que ela fica mais próxima dos 127 e fica um valor acima, que vai permitir que não queime o multímetro e a gente tenha uma precisão maior na medição. No caso desse multímetro, nós temos para tensão alternada somente essas duas escalas, certo? Como que vamos realizar a medição? Ao escolher a tensão no multímetro, temos que fazer isso com ele assim, desse jeito, fora da tomada. Já com a escolha da escala correta, nós vamos pegar, como é tensão alternada, nós não temos um positivo e um negativo, porque a tensão alternada, ela tem o fase e o neutro. E tendo fase e neutro, a tensão alternada ela corre tanto para um lado a corrente, quanto para o outro. Então não há necessidade da gente escolher qual dos dois a gente vai colocar ou no fase ou no neutro, tá? Para medir em locais onde nós temos 220 volts, nós vamos escolher a escala maior, de 600 volts aqui no multímetro, que nesse caso fica do lado direito, aonde tem um símbolo de uma senoide. Escolhendo aqui a função de tensão alternada na escala de 600 volts, a gente vai estar apto a fazer a medição numa tomada de 220. Se nós tivermos uma tomada de 127 volts, poderemos também utilizar essa mesma escala. Porém, se quiser numa tomada de 127 volts, se tiver certeza que ela tem na região 127 volts, nós poderemos utilizar a escala de 200 volts. Não tenho certeza. Não sei se essa tomada é 220, não sei se essa tomada é 127 volts. Então, eu vou optar pela escala maior, de 600 volts. Tendo isso em mão, selecionando a escala de 600 volts, nós podemos pegar, no caso aqui uma simulação, né? Eu trouxe uma tomada. Não vai ter um positivo e um negativo, porque a corrente ela vai andar para os dois lados. Então a gente vai pegar a ponteira e vamos colocar aqui na posição da tomada. Nós não sabemos também se essa tomada foi bem ligada, se ela está com fase no lado direito, com fase no lado esquerdo, a gente não tem essa certeza. Então, como ela é alternada, tanto faz a posição que a gente coloca a ponteira. A única coisa que é bem provável que, se foi instalado no local aterramento, o furo do meio, este aqui, ele representa o terra. Se tivermos terra, a gente consegue também medir o fase em relação ao terra. Independente da cor da ponteira,
Como é que a gente identifica o fase se a gente tem o terra? Aí fica mais fácil. Se nós tivermos terra na tomada, colocamos uma ponteira na posição do terra e a outra ponteira, por exemplo, no furo da esquerda. Se ele tiver uma medição, 220, 127 ou próximo, saberemos que o fase está do lado esquerdo. Se no multímetro aparecer 0, então significa que esse lado esquerdo é o neutro. Então, vamos medir o outro lado. Se do outro lado tivermos uma medição próxima da tensão do local, onde é 220 ou 127, teremos uma medição no multímetro. Muito bem, essa foi a tensão alternada. Agora, tiramos da tomada, aí a gente pode mudar a escala. No caso, eu tenho uma tomada, coloquei nas duas posições aqui e encontrei 127 volts. Então essa tomada ela é de 127 volts, ou próximo, ela varia próximo, ela pode ter uma tensão mais alta ou mais baixa dependendo da região. Encontrei os 127 volts. Eu posso manter nos 600 volts ou posso baixar a escala para 200 volts, porque o 127 fica baixo, então está dentro da escala. Se eu quero fazer isso, tiro da tomada, altero a escala, baixo ela e faço a medição novamente. Vou para outra tomada. Não tenho certeza se ela é 127 ou se é 220. Com ela fora da tomada, mudamos a escala para 600 e vamos medir novamente. Se a medição deu 127, significa que essa tomada também está com 127 volts. Se ela for maior, então teremos uma tomada de no máximo 220 volts, que pode variar 227, 230. Eu já vi casos de até 250, tá? Mas são casos específicos. Essa é a maneira correta de fazer a medição com o multímetro numa tomada de 220 volts ou 127 volts alternado. Bem, agora eu quero fazer a medição num local onde tem tensão contínua. Aí como é que eu faço? Eu vou pegar o multímetro, vou ir para o lado esquerdo, aonde eu tenho uma escala de 600 volts. Qual a diferença visualmente para mim saber o que é contínuo e o que é alternado? A tensão contínua, ela vai ter um traço contínuo, tracinho reto, e abaixo um tracinho pontilhado. Já a tensão alternada, ela vai ter um símbolo de uma senoide. Eu não sei qual a tensão contínua que tem no local. Eu quero medir ali a saída de um carregador de celular, eu quero medir a conexão ali com o notebook. Eu vou escolher, em primeiro lugar, 600 volts, que é a escala maior, tracinho contínuo, tracinho pontilhado. Eu vou pegar aqui o cabo do notebook, eu vou colocar no meio, que é o vivo, que a gente chama, e a outra ponteira eu vou colocar na carcaça, para poder realizar essa medição. Aí eu vou ter uma medição de quanto que esse carregador está mandando, em tensão contínua. Se eu colocar a ponteira preta na carcaça e a vermelha no vivo, e me der uma posição em valores positivos, significa que eu estou com uma ponteira no local correto. Significa o quê? Que nós temos no vivo, onde eu estou colocando a ponteira vermelha, o positivo, e na carcaça, que eu estou com a ponteira preta, o negativo. Ok? Ah, mas aí a medição de um carregador de notebook é de 19 volts. Eu estou numa escala muito alta aqui, eu estou numa escala de 600 volts. Eu quero ter uma medição mais precisa. Desconecto da onde eu estou fazendo a medição. E aqui eu vou mudar a escala. Eu tenho 600 volts, 200 volts, 20 volts. Poxa, eu tenho 19 volts, ele é muito próximo dos 20. Então eu não vou arriscar dar uma medição errada ali, dar algum problema. O que eu vou fazer? Vou botar na escala acima, mas menor do que 600 volts. No caso desse multímetro, 200 volts. E vou voltar a fazer a medição.
coloco uma ponteira no vivo e a outra ponteira na carcaça. Essa foi a medição da tensão contínua. Agora, eu quero fazer a medição de um cabo, se esse cabo está com continuidade ou não. O que é o cabo está com continuidade ou não? No multímetro, ele tem uma escala que tem o desenho que parece um Wi-Fi. Ele tem um símbolo, né, de tracinhos, desde o menor até o maior, curvo, que nem um símbolo de Wi-Fi. Então, quando eu escolher essa configuração aqui, essa escala, onde tem esse símbolo, eu estou pedindo para ele emitir um som caso ele apresente continuidade. Então vamos lá. Coloquei aqui na escala, aí eu quero que ele mostre se tem continuidade ou não. Como eu expliquei, as ponteiras estão separadas, o cabo então está rompido. Se eu colocar um meio de conexão entre uma e outra, no caso aqui eu vou encostar uma na outra, ele vai mostrar que ele tem continuidade. Aí ele gera um som. Quando está rompido, quando tem continuidade. Essas são as principais funções do multímetro. Tensão alternada da senoide, tensão contínua, que é um tracinho reto e um pontilhado embaixo, e a continuidade, que é medida em ohms. Beleza? Eu quero apresentar agora um multímetro com amperímetro. Também é um multímetro da Minipa. Esse já apresenta duas conexões apenas, o comum e o cabo onde nós conectamos para medição de volts, continuidade. E aqui no caso desse modelo de amperímetro aqui, nós conseguimos medir também a capacitância, certo? Mas aí é outro tipo de medição mais incomum para as atividades gerais, né? Então, o intuito é mostrar para as atividades gerais, então eu não vou entrar muito nesse mérito aqui do capacímetro, tá? No caso, esse multímetro, ele é um multímetro automático, ele não tem escala, faz a medição automática, não precisa estar alterando a escala dele, tá? Que nem esse outro multímetro aqui, ó. Comparando os dois multímetros, tá? Nós temos aqui um multímetro comum e nós temos um multímetro com medição de corrente, tá? Nós chamamos também de alicate para medição de corrente, certo? No caso, temos o comum, igual a esse aqui, ó, temos o comum, e nós temos a outra ponteira, onde colocamos a vermelha, que é onde temos tensão, continuidade e corrente, nesse caso desse multímetro. Agora, se tu tem um alicate de amperímetro que nem esse aqui, como é que tu faz a medição dele? Da mesma forma que o mais comum, nós colocamos a ponteira preta no comum e colocamos a ponteira vermelha em volts, continuidade. Como é que é realizada a medição no alicate de amperímetro? Não tem mistério, é da mesma forma que é realizada naquele multímetro comum. Como é que a gente faz? Ele está aqui, ele tem essas posições aqui que é off, quando ele está desligado. Nós temos a posição de amperímetro, que é um A. Nesse caso aqui, como ele é automático, ele tem um símbolo, uma senoide de alternado, e ele tem um símbolo contínuo para medir tanto corrente contínua quanto corrente alternada. Nós temos um símbolo de volts, da mesma forma, alternado e contínuo. Nós temos a medição aqui de continuidade, dada em ohms, a medição de capacitância, que é para nós medirmos os capacitores. No caso aqui eu não tenho nenhum para mostrar para vocês como é que a gente faz essa medida, mas é bem simples também. Em outra oportunidade eu posso ensinar para vocês como é que a gente mede. Isso aqui é muito útil para ver em equipamentos eletrônicos, para ver se o capacitor está intacto ou não. Nós temos aqui nesse multímetro também o frequencímetro. E temos também, curiosamente aqui, ó, uma medição de temperatura, que ele mede a temperatura ambiente. No caso aqui ele está apresentando, ó, que nós estamos com a temperatura ambiente aqui de 23 graus. Deixa eu desenrolar o fio aqui. Aqui, ó. Aqui é o selecionador de escala, aonde eu vou escolher, ó, que tipo de medição que eu quero. Quando ele apresentar a medição aqui, ó, igual um Wi-Fi de lado, ele está com a campainha ligada. Quando eu encostar,
ele vai apresentar sinal. Abri o circuito, ele parou de apitar. Fechei o circuito, ele apita. Abri o circuito, ele para de apitar. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas no display ele apresenta aqui o símbolo do apito e também uma ferradura que significa que a medição está sendo realizada em ohms, tá? Que é a medição utilizada, que a gente utiliza para saber os valores em ohms da continuidade do circuito. Agora, vamos medir aqui em volts. Como ele é automático, ele está aqui em volts. Opa! Só que ele está me apresentando aqui, ó, no cantinho, ó, automático no canto esquerdo, no canto direito milivolt. O que acontece se eu apertar a tecla de selecionar? Ele mudou aqui para V. Ele não tem mais MV, ele tem V, que ele está medindo em volts, uma escala maior. Então, no selecionar, a gente escolhe a escala dele. Apertei de novo, milivolt, apertei de novo, volt. O que serve essa tecla aqui, ó? Hold. Hold é para travar a medição. Por exemplo, eu estou fazendo aqui uma medição de continuidade, estou medindo entre as duas ponteiras e eu quero travar essa medição. Eu vou apertar a tecla Hold, vai aparecer um símbolo de um cadeado, ó, e ele vai ficar com a medição ali travada. Tem que cuidar para não apertar esse botão aqui sem querer, porque senão toda vez que tu for fazer a medida vai dar igual. Então tem que prestar atenção se não está um símbolo de cadeado ali travando. Eu vou liberar o cadeado novamente, ele voltou para a posição normal. O que é DC0? DC0 é tipo para a gente zerar o contador dele ali. Quando a gente está fazendo uma medição, por exemplo, em amperes, ele pode ficar com alguma carga no capacitor. O que a gente faz? Vou mostrar para vocês como é que a gente mede em amperes. Tá vendo aqui? Eu vou escolher o símbolo aqui que tem um A e tem o símbolo uma senoide e tem o símbolo de continuidade. Ele é automático, tanto faz. A gente seleciona, é aqui nesse botão. Aqui do lado ele está automático. E aqui ele está aparecendo, ó, uma senoide. Se eu apertar seleciona, ele saiu o símbolo de senoide que tem do lado e ficou limpo, ó. Ele tem automático aqui, ó. Ele está medindo em amperes. Apertei de novo. Corrente alternada. Apertei. Corrente contínua. Beleza? Aí, na mesma função, o hold eu travo quando eu quiser guardar a medição que está sendo realizada. Como é que eu vou medir corrente? A corrente a gente mede com esse alicate aqui, ó. Ele tem essa peça aqui, que é de apertar, ok? A gente aperta ele abre o alicate, ó. Tá vendo? Assim ele abre o alicate. Como é que eu vou realizar essa medição? Eu vou pegar um cabo. Vamos simular que essa caneta aqui seja um cabo. Ah, eu quero saber quanto de corrente que está passando por esse cabo. Simplesmente o cabo está energizado, o cabo tem que estar energizado. Eu vou abrir o alicate e vou colocar ele aqui. A corrente vai estar circulando por dentro desse cabo, ele gera um campo magnético e por esse campo magnético que o alicate de amperímetro vai fazer a medição. Aí, quando eu tirar, é bem possível que fique uma medição armazenada por causa do capacitor. O que eu vou fazer para zerar essa medição aqui? Ele tem uma tecla aqui, ó, DC0. Eu vou apertar ela até zerar, ó. Tá vendo ali que zerou? Ficou ali um número ínfimo ali, ó. E eu vou apertar aqui, ele vai zerar. Aí eu posso fazer a medição novamente. Vou abrir o alicate, vou lá no cabo e coloco. E aí eu faço a medição. Essa foi a utilização do multímetro. Eu espero ter ajudado a vocês aí as principais funções, as funções mais básicas para a gente fazer uma medição, tanto de corrente alternada, quanto de corrente contínua, quanto de tensão alternada, tensão contínua e a continuidade. Eu espero que tenha ajudado vocês a realizar as principais medições com segurança e lembrando, na escolha das escalas de um multímetro, sempre fora da tomada. Nunca com ele na tomada para evitar acidente, ok? Então tá, espero ter ajudado vocês. Então até o próximo vídeo.